Nós estamos aqui para mais um bate-papo da família Conexão de Alto Valor. A família Conexão de Alto Valor, como eu sempre digo a vocês, é uma comunidade de pertencimento. Aqui nós fazemos netweaving. Fazemos também indicações de negócio, mas o nosso objetivo principal é nos relacionarmos com a pessoa. Então, por isso que esses nossos encontros, nós convidamos pessoas experts aqui da família Conexão de Alto Valor, mas para falar da vida, da trajetória e não somente do lado profissional. Então, hoje nós estamos aqui com a Maíse, que a gente conhece mais por Estrela, e ela vai contar para a gente toda essa trajetória de vida e vocês vão se surpreender com essa mulher que está aqui. Ela tem muito para transbordar e entregar para a gente. Então, fiquem atentos e ao final vocês terão as redes sociais, tanto da Estrela quanto a nossa aqui, da Eu Sou Lourdes.dorta, para que vocês continuem seguindo, não só no canal do YouTube, mas no Instagram também. Então, Estrela, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu é que agradeço. E principalmente por fazer parte da família, que para nós é uma honra ter você conosco. É um prazer muito grande fazer parte desse movimento que vem crescendo, é uma família que vem crescendo, é uma família que desperta a admiração de todos por onde passa, que me cativou antes mesmo de eu fazer parte, pode ter certeza. Então, hoje estar aqui nesse nível de conexão, literalmente, é uma honra para mim, um prazer também. Muito bom. E nós queremos conhecer quem é esta mulher. De muitas faces. De muitas faces e todas as faces com muito aprendizado, né? Então, traz para a gente essa sua trajetória, para que todos conheçam e se inspirem, né? Porque o nosso propósito aqui na família é trazer as pessoas genuinamente, na verdade delas, para que, se nós estamos passando aí por algum desafio da vida, nos inspirar nessas pessoas. Então, traz para a gente. Eu espero que possa servir de inspiração, sim, Lourdes. Foi realmente um... Eu sei que eu sou considerada jovem por muitos, graças a Deus. Espero poder me considerar jovem para sempre. Sou jovem, mas foi uma caminhada bem longa até aqui. Como se diz, é como se fossem muitas vidas dentro de uma vida só, né? Eu sempre gostei de estudar energias, religiões, desde sempre, eu acredito, desde os 7 anos eu sempre gostei muito de literatura, de ler, e era complicado, né? Tá vendo? Vocês falam que eu sou jovem, mas na minha época a gente ainda não tinha acesso à internet. Então eu ficava na biblioteca municipal, onde ainda não existia o termo física quântica. Então, tudo que era relacionado a energias, a manipulação de energias, era da parte de ocultismo. Então, a minha família já começava a ter um probleminha comigo, né? Eu sempre fui a ovelha mística da família. Isso. E a minha família toda, praticamente, era bastante religiosa, principalmente na época, né? E havia muitos preconceitos, onde o que eu queria estudar, o que fazia sentido para mim, ou até mesmo alguns dons psíquicos eram vistos como algo ruim, porque não se podia falar a palavra espiritualidade dentro de casa, porque era visto como algo ruim, como algo, né, negativo. Então eu bloqueei esses dons e tentava sempre, né, não expor esse gosto que eu tinha por estudar as energias e sempre me fascinei, na verdade, né? Mas não teve jeito, a gente nasce para ser o que a gente nasce para ser. E quanto antes a gente aceita isso, é o que é, né, nossa? A gente se liberta. Eu falo que todo mundo tem a questão do propósito, então vamos supor que você nasce, você vem para essa vida e o seu propósito é chegar aqui. Aí Deus te deixa livre. Se você quiser ficar indo para lá e para cá, você fica. Mas em algum momento você vai ter que ir na direção que você veio manifestar, né? E foram caminhos longos. Tem uma frase em latim, não sei se você já ouviu, que se chama per aspera ad astra.
Já ouviu? Para mim é novidade, não Se conheço. chama Por Ásperos Caminhos até as Estrelas. E isso define bastante. Ai, vou me emocionar. Bom, isso é bom. Porque foi bem difícil assumir quem eu nasci para ser, né? Muito preconceito das pessoas, essa questão da espiritualidade. Hoje nem tanto, né? Hoje, na verdade, acho que eu nunca imaginei viver o que nós vivemos hoje, no sentido de que você pode buscar qualquer tipo de terapia ou qualquer tipo de informação na internet, tem lá tudo. E antigamente, antes da gente ter esse acesso à internet, nossa, para descobrir algo sobre reiki, tinha que pesquisar vários livros, eram cursos caros, inacessíveis, longínquos realmente, né? Agora, falando de quântica, de mecânica quântica, de física avançada, aí os próprios grupos que haviam eram muito seletos para deixar qualquer Sim. pessoa se aproximar. Você sabe disso. Então, hoje, a gente vê essa movimentação toda do planeta mesmo, de que tudo está disponível, tudo está acessível por um motivo. E a gente tem que aproveitar para acessar, como nós temos várias vertentes, o que faz mais sentido para cada um. Mas, enfim, né? Então, eu não tive uma estrutura familiar, de pai, de mãe, de alguém me incentivando, me motivando, me parabenizando, nada disso. Foi bem o oposto disso, né? Desde cedo. Uma família desestruturada e meus pais estavam tentando fazer o melhor que podiam, dado o núcleo familiar do qual vieram também. E num primeiro momento a gente acaba reproduzindo os padrões, né? Mesmo querendo não reproduzir. Então eu tive uma infância difícil, uma adolescência bem conturbada, um início de vida adulta bem difícil, até eu entender que, enfim, a gente chama de momento de ruptura, né? Me tornei mãe muito cedo, tive meu filho mais velho aos 19 anos e, tenho mais um filho mais novo também, que tem 9 anos. São minhas duas riquezas. E basicamente sempre cuidei deles sozinha também, né? Então, muitas coisas aconteceram. Para resumir, né? Chegou num dado momento, eu morava em Ilhabela na época, tá? E eu me vi assim. Tinha acabado de sair de um relacionamento tóxico, abusivo, agressivo. Tinha meus 2 filhos, estava sozinha com os meus 2 filhos e com depressão crônica, com impulsos suicidas, fibromialgia. Meu Deus. Então, eu procurei muita ajuda com psicólogos, com psiquiatras da rede pública, porque eu não tinha condições de pagar por uma terapia. Procurei ajuda, porque desistir nunca foi uma opção, né? E com 2 filhos, o que você vai fazer? Então, comecei a procurar ajuda, mas a verdade é que eu não tive essa ajuda. Eu passei com todo respeito às categorias das profissões, né? O relato do que me aconteceu. Então, o psiquiatra me deu remédio para dormir e eu não podia nem dormir, porque o meu mais novo estava pequeno, eu sozinha com 2 crianças em casa, não podia ter esse sono pesado. E a psicóloga da rede pública que eu passei disse, por exemplo, que eu precisava ter mais vida social com 2 filhos pequenos. Eu cheguei a minha situação estava mais grave do que eles estavam vendo, talvez. Eu cheguei a passar com, como se diz? Desses grupos de apoio, né, com assistente social. Cheguei a conversar com assistente social, cheguei a pedir ajuda para todo mundo que eu pude e ninguém conseguiu me ajudar de uma forma efetiva, do nível que eu precisava. Então, eu encontrei alguém que pôde me ajudar nesse momento e eu fiz aproximadamente 6 meses de tratamento com hipnose clínica e reprogramação mental. E depois de 6 meses, eu me curei dessa depressão e da fibromialgia, que é considerado uma doença sem cura, é considerado um sintoma crônico,
porque a medicina atualmente não identifica nem as causas nem o tratamento, mas a gente sabe que é emocional e a gente sabe que hoje todas as doenças têm uma causa emocional, né? Então, me curei da fibromialgia, da depressão e comecei a me aprofundar nos estudos de física quântica, né? Comecei a buscar o que todo mundo fala muito por aí, que é manifestação, né? Então, eu já estava adulta, com 2 filhos pequenos, e eu falava, meu Deus, eu preciso de um propósito maior, eu preciso de algo maior. Eu já tinha trabalhado em todas as profissões que você pode imaginar. Eu já tinha sido vendedora, já tinha sido professora, porque minha primeira formação é letras, e aí eu já tinha trabalhado de gerente, de secretária, de vendedora externa, de recepcionista, de repórter, eu já tinha feito muitas coisas. Mas nenhuma dessas coisas eu sentia assim, foi isso que eu nasci para fazer, sabe? Então eu falava, Deus, eu preciso entender o que eu vim fazer aqui. E como tudo tinha dado muito errado até então, eu falei, tá bom, Deus, eu nitidamente não sei o que estou fazendo da minha vida. A gente tem que, né, se abrir. A gente chama de momento de ruptura porque a gente tem que se abrir para falar, tá, não adianta ser arrogante, o orgulho não funcionou, o ego não está levando a lugar nenhum, o que, que é que eu tenho que fazer? Quando eu tive esse momento de ruptura, de manifestação, a primeira coisa que apareceu para mim foi a formação terapêutica do Reiki Xamânico Angatu. E então eu fiz buscando cura para mim mesma naquele momento e tudo fez tanto sentido para mim, tanto sentido. Todos os véus assim começaram a cair, todos os véus começaram a cair. Tudo que eu tinha estudado anos atrás, como eu disse desde a infância, sobre energias, sobre tudo isso estava certo, assim, porque quando a sua família inteira de origem vai contra você, dizendo que está errado, você se sente mal em carregar aquela verdade. Então, naquele momento onde eu vi que não era bem assim, que eu estava certa, foi um alívio muito grande, um sabe? livramento, né? E eu continuei me dedicando, fiz o nível 1, fiz o nível 2 e me dediquei por algum tempo, sendo observada, acompanhada pelo mestre, para me tornar mestra xamã também. E depois que eu me tornei mestra xamã, eu comecei a trabalhar com a cura, na verdade, nada mais fazia sentido que não fosse compartilhar esse alívio que eu tinha encontrado para mim naquele momento. E desde então, desde o exato momento da minha iniciação no nível 2 do Reiki Xamânico Angatu até hoje, é exatamente o que eu tenho feito, compartilhar essa energia. E aí, fiquei um tempo ainda trabalhando em Ilhabela. A pandemia começou, eu já estava com uma proposta para vir trabalhar aqui em Jundiaí. Aceitei a proposta, tive que voltar para cá realmente, porque a pandemia foi muito difícil no litoral, né? A ilha fechou, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, não tinha circulação monetária numa cidade turística, então a situação foi bem séria. E eu retornei para cá e comecei a me especializar mais na área científica, já que aqui ainda tinha esse preconceito muito grande com a palavra espiritualidade. Então, eu fiz hipnose clínica, programação neurolinguística, depois eu fui para a linha das terapias quânticas, do Barras de Axis, do Theta Healing avançado, e não parei mais, como eu disse, hoje eu estou nos primeiros passos aí da neurociência, né? Fiz uma pós em neurociência e filosofia da linguagem, em neuromarketing, e tudo que envolve o cérebro me fascina. E a gente tem tido resultados incríveis aqui. Percebam essa questão de tabu, né? Que a gente vive numa sociedade onde existem tabus, que é o caso da sua família. Hoje, e ainda hoje. E às vezes você deixa de buscar o que é o seu propósito, a sua alegria, a sua missão, vamos dizer, por conta de se encaixar na cultura, na sociedade, né? Sim. Só que é o que eu sempre digo, se você tem que cortar pedaços de você para caber numa sociedade ou num local, não está correto. Não. Ali, com certeza, o que você vai ter é doenças como você teve, né? Depressão, fibromialgia e outras tantas doenças que aparecem,
porque a gente fica tentando se encaixar onde não é o nosso lugar. Então, primeiro, eu quero te parabenizar pela coragem. Eu sei que ela não foi decisão, ela foi necessidade, e isso te torna ainda mais especial, porque quando foi necessidade, você não se abateu e foi em busca. Então, percebam, eu queria muito que a Estrela viesse aqui bater esse papo com a gente, exatamente para mostrar que às vezes a dificuldade que você aí está passando, que acha que está solitário, que, meu Deus, eu não estou me encontrando, eu não estou me encaixando. Tem pessoas que passaram por isso, que conseguiram, né, aceitaram primeiro esse desafio e foram em busca de quê? Conhecimento. Percebe? Ela é estudiosa. Então, eu costumo dizer o PDCA. Primeiro você percebe, depois você decide. Aí você vai em busca de conhecimento para ter uma ação. Então, esse caminho que ela fez, essa trajetória incrível dela, o que nos traz de exemplo? Uma pessoa que percebeu, tá, não é o meu espaço, é a minha família, eu amo, eu respeito, mas eu preciso buscar o meu caminho, a minha felicidade, o meu porquê, né? Então, é incrível essa trajetória dela, nós temos muito a aprender. A Estrela é uma pessoa de uma bondade, gente, de uma generosidade que eu tenho certeza que todos vocês que sentirem necessidade ou se sentiram conectados com a história dela, ela vai acolher todos vocês para um bate-papo, tenho certeza disso. Certeza. Nós nem combinamos, eu já estou oferecendo o bate-papo dela, porque ela é assim, toda amorosa, ela recebe, ela tem na essência dela essa hospitalidade, né? Que é a pessoa que está sempre disposta a ouvir o outro, a oferecer. Quantas vezes ela vem até aqui, ela me ouve, e realmente eu passo toda a minha vulnerabilidade para ela, porque eu tenho confiança, muita confiança que eu posso passar a vulnerabilidade e não ser julgada. Totalmente. Hoje tudo faz sentido, Lourdes. A verdade é que hoje tudo faz sentido. Eu me lembro de ter perguntado muitas vezes para Deus, tipo, Deus, por quê? Mas por que eu tô passando por tudo isso, né? Então, além, é claro, das questões de carga genética, familiar, o famoso karma, né? Que o karma nada mais é. O que é karma? O que é dharma? O karma é a polaridade negativa que está acoplada à sua existência. Sim. E o dharma é quando a gente cria uma polaridade positiva. Então, alguém tem que pagar essa conta. E todo mundo, na verdade, vai ter que acertar essa conta. Não importa quanto tempo leve. Então, quanto antes a gente entrar em aceitação e se dispor a resolver, melhor. Mas ainda assim não fazia sentido. Eu falava, meu Deus, por que eu tô passando por tudo isso desde cedo, sabe assim? Mas hoje, Lourdes, o que acontece? Eu reconheço a dor de cada pessoa que eu atendo. Cada pessoa que chega no consultório, e eu falo para todos os meus clientes, eu falo, gente, deixa eu te contar. Eu não planejei ser terapeuta. Eu falo para todo mundo, eu falei assim, eu não pensava que, quando eu crescer eu quero ser terapeuta. Não. O que eu faço hoje é compartilhar com vocês as respostas, as técnicas que eu encontrei, que funcionaram para mim, que fizeram sentido para mim. Então, para quem está buscando e para quem fizer sentido, eu justamente estou aqui para compartilhar. Por quê? Porque eu sei qual que é a sensação de você não ver uma luz no final do túnel. A gente está falando assim, terapias, tá, que bonito. Só que a cura não é um processo bonito. A cura, ela é uma palavra muito bonita, mas a cura acontecendo, ela é bem feia. Precisa ter coragem, precisa ter disposição para lidar com isso. Então, às vezes as pessoas pensam, é só sobre autoconhecimento? Não é, às vezes, é sobre salvar vidas. Às vezes tem pessoas Sim. que estão quase enlouquecendo com os problemas que estão carregando. Às vezes, muitas pessoas enfrentam um diagnóstico de câncer, de uma doença autoimune, onde realmente, pelo menos para a maioria das pessoas que chegam até mim, o básico não é suficiente. O tradicional, sabe assim, Sim. não causa o efeito que elas estão precisando
para sentir que vai ter jeito de resolver aquilo, que foi o que aconteceu comigo, sabe? Eu falo que o meu trabalho é um trabalho novo aqui na região, porque no mundo todo, né, essas técnicas já têm mais de 30 anos assim, né, as terapias quânticas, agora a base disso é milenar, né, é transcendental, então, mas aqui em Jundiaí ainda é um trabalho novo, eu venho aí já completando 5 anos, e todos os clientes que eu tenho são por indicação, todos por indicação. Então, um que indica para o outro, e esse trabalho orgânico, né, esse marketing orgânico, ele é algo que não tem preço. Porque uma coisa é você ver um anúncio, outra coisa é uma pessoa que você conhece chegar para você e falar: você tem que ir lá, você tem que ir, você tem que entender. E as pessoas muitas vezes vêm sem saber o que esperar. Exato. E eu falo, não tem problema, você está disposto? Se você estiver disposto, a gente vai em cima do que fizer sentido para cada um, porque não é intuito também colocar nenhuma verdade na vida de ninguém. Olha, tem pessoas que chegam com sede da verdade, e aí a gente tem muito papo para trocar. Mas tem pessoas, olha, por exemplo, tem senhores, pessoas de mais idade que eu atendo, tem um casal de senhores especificamente que nunca conversei com eles sobre espiritualidade, sobre física quântica, nunca expliquei como funciona a técnica, mas eles vêm religiosamente a cada 15 dias para passar comigo por causa do resultado, porque o casamento deles melhorou e a esposa dele falou para mim: Estrela, não imaginei que depois de 60, 50 anos de casamento as coisas poderiam melhorar, a comunicação entre nós melhorou, o lido com funcionários, com pessoas, começar a prosperar, começar a ter mais saúde, começar a se cuidar, sem explicar nada para eles do meu trabalho, só porque eles vão lá e aceitam receber a técnica. Então funciona para todos. Mas se você tiver com o coração aberto e quiser ir mais a fundo, eu falo que sempre tem mais pano para manga. Com certeza. E, inclusive, perceba, Jundiaí a característica cultural, é uma cidade conservadora. É uma cidade, como que fala? Tem muito descendente de italiano, é uma cidade provinciana, né, digamos assim. Isso. Então, tem uma resistência, sim. Eu falo com propriedade porque minha família também tem bastante italiano. Então, eu sei como que é um pouquinho disso. E aí, a cultura, veja bem, quando você vem, quando fala de descendência italiana, que hoje nem é a maioria, né, porque é uma cidade de 500 mil habitantes, quase, e próspera, e a gente vê os índices de Jundiaí também, mas ainda tem essa característica conservadora. Diferente de quando você vai para uma cidade mais litoral, como você, Ilhabela, ou algumas cidades que ela já tem na cultura dela de aceitar. As pessoas são mais abertas ao natural. E aí o que acontece com as pessoas como nós, que estamos numa cidade mais conservadora? Quando a gente precisa de algo nesse sentido, de uma terapia ou de um conhecimento, a gente se desloca para esses locais, né, para essas cidades, onde tem que respira mais essa diversidade. Então, eu sei que aqui é mais difícil você falar desse assunto e as pessoas realmente serem atraídas para isso, exceto por indicação. Mas você sabe que essa necessidade foi boa também. Porque eu falo que a física quântica livrou todos nós da fogueira. Isso. Na verdade, não existe nenhuma movimentação energética que não seja explicada pela física quântica. Isso. Mesmo na terapia holística, a gente pode explicar hoje, categoricamente, cientificamente comprovado. Então, assim, eu não acredito. Mas está comprovado. Você escolhe não acreditar. Não é porque você não acredita que isso deixa de ser verdade. E os resultados estão aí. Então, assim, as pessoas, né, se apegam aos resultados. Então, veja, uma pessoa... O trabalho da conscientização é para as pessoas não esperarem chegar no limite para poder buscar isso, né? Porque a gente pode potencializar um resultado tanto pessoal quanto profissional da pessoa de muitas formas, né? Com a questão da saúde do sistema cognitivo, que é a nossa base para qualquer coisa na vida.
Mas essa necessidade foi importante, porque quando eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que me disseram, não, você não pode falar sobre espiritualidade, não aqui, né? Então você vai ter que encontrar alguns termos diferentes aí para você passar isso para as pessoas, porque eu não quero que as pessoas entendam que você está colocando algo religioso ou algo dessa forma. E aquilo me deu, né, dar uma pontadinha assim, mas eu falei, tá certo. E por isso eu fui buscar cada vez mais a questão científica, né? Então hoje eu atendo todo tipo de pessoas, de todo tipo de religião ou não, e como eu disse, eu sigo a linha de raciocínio de cada um. Então, se a pessoa é uma pessoa aberta para falar sobre espiritualidade, incrível, ela vai ter resultados mais rápidos, tem que dizer. Por quê? Porque ela já está aberta a entender a integração de tudo. Se a pessoa ainda não está nesse nível, uma pessoa mais cética, ela quer só resolver uma questão de ansiedade, a gente resolve só a questão de ansiedade. Mas como Einstein dizia, né? Uma mente que se expande jamais retorna ao seu tamanho original. Então, alguma pulguinha atrás da orelha ela vai ficar para querer saber mais sobre aquilo. E a neurociência, né? A gente sabe que o pensamento, enfim, o mental e o próprio comportamento, até físico, muda o seu estado, né? Sim. Às vezes um simples colocar o ombro para trás, dar um sorriso, você já muda a frequência de tudo que está acontecendo. Tudo é energia, tudo é frequência, né, Lourdes? Agora, tem várias questões muito importantes e neurocientíficas também, como o caso da reprogramação mental, sim, né, onde a base da hipnose, dos estudos mais antigos sobre isso, sempre nos disseram, né, que você pode treinar sua mente para acreditar em algo, e a verdade é que eu falo para os meus clientes, se você olhar lá na minha sala, eu deixo todos os meus certificados na parede, né? Pode achar o que quiser. Para mim, eu sei. É uma conquista. Eu sei o que cada um daqueles certificados simboliza para mim. E eu falo, você pode estudar todas as vertentes. Científica, neurociência, quântica, espiritualidade, o que você quiser estudar sobre o cérebro, de qualquer linha que você possa buscar, a resposta final vai ser sempre a mesma. Vai acontecer o que você acreditar que vai acontecer. E sabe que isso me preocupa? Você tocou em um assunto, porque se você pegar a programação neurolinguística, né, que é o que a gente viu agora, não se fala tanto, mas é a base de tudo que tem de novo. Exato. Só que tudo você pode usar, tanto para o lado negativo quanto para o positivo. E hoje o que a gente vê, pessoas que manipulam bem essa programação mental, sim, trazendo massa, né? Eu diria que e para fazer uma manipulação não tão, vamos dizer, correta, né? Positiva. Sim. Então surgem aí os falsos pastores, né? Que usam a programação neurolinguística e a fé das pessoas de maneira equivocada. Mas isso em todos os tempos, né? Desde que o mundo é mundo, tem isso. Mas em tudo que tem também, Lourdes. Quando eu fiz essa pós em neuromarketing, isso fica muito explícito. A gente já está sendo manipulado, conscientemente ou não. Então, o neuromarketing, ele ensina o profissional a pensar meticulosamente na cor, no tom de cor, no tom de voz, no som de fundo, para tocar uma memória emocional da pessoa e fazer ela comprar ou se endividar, ou se tornar dependente de alguns produtos para vender. Para vender. Nem todos os produtos são bons, nem todos. Aliás, cria necessidade onde não tem, Exatamente. Né? Então, assim, não adianta falar assim, eu não preciso aprender a mexer com isso, assim, no sentido de, vamos colocar numa categoria agora de empresários. Eu não preciso entender disso. Será que você não precisa entender um pouquinho disso, nem que seja para você não ser manipulado demais? Exato, isso que eu ia comentar, porque nós estamos sendo manipulados o tempo todo. E, por exemplo, às vezes você está assistindo uma série no Netflix, uma novela. Dezenas, centenas de mensagens subliminares. Isso. Uma novela que é uma TV aberta,
mas é algum acordo que foi feito, que vão chegar produtos. Eu me lembro bem, quando veio aquela novela Caminho das Índias, foi logo que o Brasil abriu a parte de mercado, né, para trazer produtos. Então trouxe uma novela popular, onde a gente depois iria encontrar aqueles produtos no supermercado. Sim. E aquilo não ia ser tão estranho para que a gente começasse a consumir. E aí você percebe que tudo isso é um jogo de manipulação, né, de neurolinguística e de marketing, né, neuromarketing, para que você consuma cada vez mais produtos, né, em acordo com o que eles decidem de mercado. Tem aquele filme, o Diabo Veste Prada, que mostra muito isso no ciclo da moda, né? Que ela fala, não, nós decidimos que você ia usar esta roupa aí. Né? Escravos, né? Ela passa toda a cadeia produtiva até chegar lá na oferta, que aí era para você, né? Sim. Que é quem vai consumir lá no final. A estrutura disso é muito mais pensada e poderosa do que as pessoas imaginam. E isso acontece em todos os níveis, né? Então, a gente sempre acaba se tornando o resultado do meio em que a gente vive. E achando que está decidindo, mas está sendo manipulado. Então, eu quero chamar atenção para isso, porque a gente está aqui, ó, na internet. E eu tenho visto a cada dia aparecer mentores milionários, pessoas que, olha, faz isso que você vai se curar ou ficar rico. Os caminhos mais rápidos, né, Lourdes? Eu falo que... E usando religião, usando a programação neurolinguística, atraindo pessoas, e naquela repetição que a gente sabe que aí sim a pessoa condiciona a mente. Exatamente. Então, tomar muito cuidado. E aqui nós estamos na frente de uma profissional que não vai te manipular, que é verdadeira, que tem ética, que tem seus valores e princípios. A minha ideia é justamente te mostrar e fazer com que você se sinta no controle da sua vida. É você que tem que estar no controle da sua vida. Não importa, Lourdes, a gente tem que aprender a se priorizar, respeitar a nossa verdade. E o que eu vejo hoje, muita dependência emocional. Que nem você falou, eu espero que a minha história possa inspirar algumas pessoas, porque, como eu disse, eu não tive incentivos. Eu tive, sim, muitas pessoas, muitos anjos no meu caminho que me apoiaram, mas eram desconhecidos. Não eram pessoas próximas a mim. E o que eu vejo, assim, muitos clientes, muitas pessoas têm um sonho e eu falo, mas eu não sei, mas... E no fundo, a gente gostaria que as pessoas que a gente ama viessem e falassem, Lourdes, o que você quer fazer? Vamos realizar teu sonho. Vamos lá, o que você precisa? E no dia que você não tiver afim de fazer o que você tem que fazer, a pessoa fala, não, vamos lá, Lourdes, você tem que fazer. E as pessoas esperam isso às vezes. Ou do companheiro, ou de alguém da família, ou de sei lá quem. Só que não vai acontecer. Quando acontece, é um bônus. Só que eu falo que, até postei um negocinho hoje falando sobre isso, você tem que ir sem incentivo, sem dependência emocional. É seu sonho, é a sua vida. E aí, trazendo nessa sua fala, o objetivo aqui da família, que é essa conexão de alto valor. Então, percebe, são esses anjos, essas pessoas que estão na nossa vida, que vai nos dar a mão no momento que a gente precisa. Olha, de verdade. Quando eu participei da primeira reunião da família Cave, que você falou isso, aqui a sua vulnerabilidade não é um problema, não é uma fragilidade, aqui você não vai entrar em julgamento. Aquilo me deu um choque. Exato. Me deu um choque de realidade, porque sozinha até aqui, parece que tudo valeu a pena para poder acreditar e ver que existem pessoas que estão dispostas a se ajudar sem julgamentos, que estão dispostas a entender que por trás de todo grande profissional existe uma história pesada, muitas vezes, e que, sabe o que acontece? A gente, eu, você, algumas pessoas, né, do nosso time, assim, de mulheres principalmente, a gente vai se tornando tão autossuficiente
que a gente perde o costume de aceitar ajuda, de pedir ajuda, porque a gente consegue resolver tudo sozinha. Mas existe essa questão do aceitar receber. Sim. Que na verdade não nos fragiliza, nos enobrece. Exato. Porque quem ajuda de coração também precisa sentir que é uma contribuição. Isso enaltece todos os envolvidos. E o mais importante também é você ajudar o outro quando ele se dispõe a pedir essa ajuda. Porque às vezes nem todo mundo consegue. E por isso que eu falo, aqui na família, é você tirar essa máscara de, olha, eu tenho, porque é o que a gente fala, no networking você não pode levar sua fragilidade. Você está lá com uma dificuldade no seu negócio e a pessoa, eu não posso expor porque eles não vão me indicar mais. É verdade. Então você fica aquela pessoa que está solitária com a sua dor. Que tem que ser perfeito, impecável. Que tem que ser perfeito ali. E aqui não, quer dizer, traga. Por quê? Porque aqui tem experts, pessoas que vão te ajudar em todos os sentidos. De todas as áreas, de todas as áreas. É verdade. Então eu falo, tem experts, qual é o seu problema? Vem aqui. Todos estão unidos para te ajudar e principalmente para continuar te indicando. Sim. Então não é assim, olha, agora está com problema, deixa lá no cantinho, quando ele resolver, ele volta. Não, a gente vai junto. E isso é um diferencial que eu falo que é o netweaving, né? Que é um termo também não recente, mas super recente, né? É. Que é você se conectar com a pessoa antes do CNPJ dela. Né? Porque, afinal, nós existimos até antes do nosso CPF. E é cansativo, né, Lourdes? Para quem já está nessa há algum tempo, como você, que vai em várias reuniões por semana, não sei quantas por ano, encontrar com pessoas que realmente só querem uma oportunidade, mas no desespero, na ignorância, no perdão da palavra, mas na ignorância de achar que é só vender, 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 vender. Isso. Hoje a gente sabe que não é, a gente tem que ter uma estrutura para se manter no mercado. Que estrutura? Da verdade. Lógico. Da verdade. Ser genuína, porque trazer vender, essência. bater não sei quantos dígitos em 3 meses, tá ok? E aí, você sustenta isso por quanto tempo? E outra, é o que eu costumo dizer, daqui a 40 anos. Porque hoje, gente, daqui a um mês eu faço 62 anos. Então eu falo, Estrela, você com 62 anos, o que você quer ter deixado até de legado ou esse processo que você construiu, o que é que deixou? Porque se você constrói patrimônio, ótimo, você deixou o patrimônio. Mas quando as pessoas lá no final param e falam, poxa, a minha vida passou, eu construí sim um patrimônio, mas e aí, o que mais? Nós não viemos aqui só para isso. A gente tem uma missão, algo maior. Nós viemos aqui para nos conectar com os outras pessoas e principalmente, como a Estrela traz, eu também sou muito ligada a isso, a questão da natureza. Sim. Nós estamos aqui, quer dizer, o que nós vamos deixar para a futura geração, inclusive, deste planeta, né? Então tá, a gente só vai depredar? Só vai... o que é riqueza, né? Riqueza é você ter as águas limpas, as matas, enfim, os animais. Quer dizer, a riqueza não pode ser só você ter um carro bom, uma casa maravilhosa. Tem que ser isto também. Isso pode parecer clichê para algumas pessoas, o que você está falando. Só que eu me deparo com pessoas de várias idades e em vários momentos na vida. Isso. Desde pessoas que estão começando, como pessoas que estão chegando perto de se aposentar e tem que olhar para trás e ver isso. O que eu deixei e o que eu vou fazer agora que eu não sou mais o meu trabalho. O que eu preparei para esse momento? E aí você vê pessoas que chegaram a conquistar patrimônios aí imensos, diria que até incalculáveis, que estão buscando agora esse autoconhecimento, né? Eu tenho várias pessoas que circulam aqui mesmo na oficina
presidentes de fundos internacionais, grandes fortunas, que vêm aqui e falam, poxa, agora eu estou parando tudo e repensando qual é o meu caminho. Você sabe, Lourdes, né? às Criando as vezes... holdings aí, já deixando para buscar o autoconhecimento. Então, acho assim, é importante construir este caminho, tanto de riqueza material, mas não esquece de quem é você, do que você quer deixar de legado. A riqueza material ela é muito importante. Quem a tem os seus méritos, tem seus louros, isso é inquestionável. Todos nós queremos, na verdade. Se dizer que não quer, não sei não. Não, todo lógico. mundo quer. Eu também pretendo chegar num nível de patrimônio físico grande, maior que eu puder. Exato. Mas existem algumas coisas. Primeiro, que os patrimônios, eles até onde são uma garantia? As coisas para acontecer são muito rápidas. A gente vê tragédias, a gente vê o pessoal do Rio Grande do Sul, são coisas que em segundos, se a natureza decidir, já foi. Exato. Outra coisa que eu sempre falo para os meus filhos, quando às vezes eles querem algumas coisas que não dá para a gente comprar na hora, eu falo, olha, você tem que pensar no seguinte, que a gente não sabe a que preço a pessoa tem o que tem. E isso é uma coisa muito importante, isso é um valor que a gente tem que entender. Porque às vezes a pessoa tem o que tem, mas às vezes você tem algo que ela gostaria de ter e não pode. Seja amor, seja afeto, seja respeito, seja o que for. E eu atendendo muitos profissionais, porque graças a Deus eu tenho clientes incríveis, experts, CEOs das Américas, pessoas de grande, né, empresários, donos de empresa, enfim. E eu comecei a perceber muito isso, Lourdes. Eles já tinham um patrimônio muito grande, muita condição financeira boa, tranquila, digamos assim, mas o rim estava parando, estresse, o relacionamento acabando, não tem um relacionamento bom com os filhos, perdeu contato com um, se arrependeu de outras coisas, fica internado com frequência, e aí é um momento, como eu digo, e isso pode acontecer em qualquer idade, tá? Porque hoje em dia o burnout está pegando as pessoas de 40 anos em diante, desenvolvendo doenças autoimunes e muitas outras coisas. Então, dos 40 em diante, você já pode começar a prestar muita atenção na sua saúde mental. E eu comecei a perder a pressa que eu estava de construir patrimônio. Eu ainda tenho esse intuito, sim, essa ambição. Porque a ambição é diferente de ganância, né? A ambição a gente tem que ter. É o eixo das virtudes, né? Mas eu entendi que eu prefiro dar um passo de cada vez, tendo muita certeza de onde eu estou pisando e tendo certeza de que eu não estou deixando para trás coisas importantes, como dar atenção para minha família e tratar as pessoas como eu gosto de tratá-las, sem pressa e tudo mais, né? Gente, olha, isso não acaba nunca se a gente ficar aqui. Não acaba nunca. Eu e a Lourdes, a gente tem que acampar num retiro algum dia, só ficar proseando nas duas, né? Então, nós vamos convidar a Estrela para mais um bate-papo logo. Puxa, e agora eu queria que ela encerrasse. E também nós vamos colocar aqui todas as redes sociais para que vocês se conectem com a Estrela. Quem quiser saber mais de tudo que foi falado aqui hoje, quem quiser conhecer a nossa comunidade da família, Conexão de Alto Valor, também nos procure. Venha se surpreender. Isso. E então deixa um recadinho aí para a gente finalizar e fica aí o compromisso de trazer a Estrela num outro momento, porque tem muito assunto. A gente pode falar de algo mais específico, né? Sobre ansiedade ou sobre algum transtorno, né? Sim. Bom, gente, tem uma coisa, eu vou finalizar com uma coisa que você mesma disse. Veja, a gente falou de muitas coisas aqui hoje. A gente falou de conspirações, de ciência, de neurociência, de física quântica, de tudo que a ciência pode provar ou não. Mas a Lourdes, ela me disse uma coisa nos passeios que a gente foi, que ela falou. Que quando você tem que entrar numa sala cheia de pessoas e você se sente nervoso, ansioso ou com medo, você tem que entrar com a sua verdade. Exato. A verdade é que a nossa verdade é o nosso maior escudo. Não importa o que você esteja fazendo, o que você queira fazer, você tem que ter certeza
Primeiro, se sentir satisfeito em fazer o seu melhor, sabe assim, e ter certeza da sua verdade. Para que ninguém fique te dizendo que você não é suficiente, porque o que eu mais vejo hoje é as pessoas se sentindo insuficientes, seja no trabalho, seja nos relacionamentos pessoais. Esse caminho, para você se sentir, eu estou no controle da minha vida, da minha verdade, ele só é possível através da terapia. Porque você tem que. Quando eu começo um atendimento, Lourdes, já vou finalizar, mas só para. Quando eu começo um atendimento, eu começo a ler um livro do final. Porque a pessoa chega para mim no problema que ela está agora. Sim. Mas a gente tem que voltar algumas páginas e entender o contexto dessa história. Então, sem você entender o seu contexto, dificilmente você vai conseguir se sentir confiante para colocar a sua verdade. E a sua verdade é que vai ser a contribuição e é que vai resolver tudo na sua vida. Então, eu convido você a conhecer mais da sua verdade, sem julgamentos, sem grandes considerações, porque é isso que nos torna genuínos. Sim, e deixar de ser, como eu costumo dizer, caricatura de nós mesmas, né? Porque quando a gente coloca essas máscaras dos papéis que a sociedade exige da gente, sem trazer a sua verdade, você vira uma caricatura de você mesmo. Só que o tempo tira todas as máscaras, né? Ninguém sustenta uma máscara por muito tempo, ninguém. Então, venha tirar sua máscara. Isso! Não espere ela cair, venha tirar sua máscara. Muito obrigada, Estrela. Gratidão, viu, por você é a rainha da minha vida. Obrigada. É uma honra estar aqui, fazer parte da família Casa. Gratidão.